tem o poder judiciário, mas não a nível municipal. Tem a justiça estadual, tem justiça trabalhista, que é federal, eleitoral, que é federal, mas tudo em âmbito fora do município. Nós vamos entender um pouco o desempenho das funções da Câmara, porque a gente vai trabalhar, tem que entender o desempenho dessas funções para a gente questionar, para a gente poder advogar nessa área. E, por fim, nós vamos estudar as ações judiciais cabíveis para questionar atos do Poder Legislativo Municipal. A evolução histórica das câmaras, então. Instituição das câmaras. Criação com a colonização portuguesa, a partir de 1532. Como eu falei, criou-se a vila, eles criavam a vila por decreto real lá de Portugal, ou decreto do governador-geral, e já tinha uma regulamentação das leis portuguesas, que era esse foral aí. Desde as ordenações lá de Portugal, que era anterior ao descobrimento do Brasil, a colonização do Brasil, era regulamentado. O que a gente tem hoje no município, que é a Lei Orgânica Municipal, ela já vinha nas ordenações lá de Portugal. Então, todas eram iguais. Essas câmaras eram formadas por homens bons a cada 3 anos, era só a aristocracia que podia participar dessas eleições e compor a Câmara. Exercício de funções nas esferas administrativa, judiciária, fazendária e policial. Composição. Eu nem vou ler, mas vocês veem, tudo que tem hoje, tudo que a gente imagina de órgão público, é claro que não tinha tudo na época, mas era concentrado nas câmaras municipais. O prefeito, que é hoje, era o presidente da Câmara. O presidente da Câmara fazia as funções de prefeito municipal, de presidente da Câmara e de vereador. Era bem concentrado isso. E já em 1603, com as ordenações lá do Reino de Portugal, começou o declínio da Câmara Municipal, que vem até a República. Por quê? Primeiro, Portugal viu a necessidade de criar um órgão fora da Câmara, e aí começaram os Estados Federados, começaram a criar cargos ligados aos Estados Federados, principalmente na área de arrecadação, que os tais homens bons não faziam, é lógico, o pessoal da vila, eles não queriam arrecadar impostos para a coroa, então eles começaram a relaxar a arrecadação de impostos e começou a criar outros órgãos, e aí nasceu também os Estados Federados no Brasil, a coroa portuguesa começou a terceirizar, vamos dizer, alterar a competência das câmaras e deixar a arrecadação para os órgãos estaduais, porque estava tendo um relaxamento dessas câmaras. Bom, gente, em 1532 começou a criação dessas câmaras no Brasil, concentradas. Vocês veem que somente no século XVIII, 300 anos depois, 1500, 200 e poucos anos depois, 250 anos depois, começou na Europa o iluminismo. Era o rei absolutista, e nessa ideia do iluminismo, começaram a brigar com a concentração de poderes na mão do rei. Não era certo, virou tirania. E aí, Montesquieu, Charles Lloyd Secondal, barão de Montesquieu, escreveu em 1748. Vocês veem que a Revolução Francesa foi em 1792, 30 anos depois, mas ela começou a fomentar nessas ideias do iluminismo. E é mais ou menos o que ele fala. Há em cada estado 3 tipos de poderes. O poder legislativo, o poder executivo das coisas, é uma linguagem muito antiga, meio arcaica para nós. O executivo das coisas, que depende do direito das gentes, o poder executivo das que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis para certo tempo ou para sempre. Corrige ou abroga as que são feitas. Pelo segundo, declara paz ou guerra. É o poder executivo hoje. Envia ou recebe embaixadas, estabelece segurança, previne invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou julga os litígios particulares. É o poder judiciário hoje. Então, funcionava tudo na mão do rei absolutista. E o iluminismo veio criticando isso. Pois não.
veio criticando isso. Chamaremos esse uso de poder de julgar, e o outro simplesmente poder executivo do Estado. A liberdade política do cidadão é essa tranquilidade de espírito que provém da opinião, e cada qual tem sua segurança. E para que tenhamos essa liberdade, o governo deve ser tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Quando da mesma pessoa, no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo é reunido no poder executivo, não há liberdade. O que é de temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado faça as leis tirânicas, para executá-las tiranicamente. Tampouco a liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estiver unido ao poder legislativo, será arbitrário o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos, pois o juiz será o legislador. Se estiver unido ao poder executivo, o juiz poderá ter força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de principais, ou de nobres, ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes e os litígios. Assim, os príncipes que quiserem tornar-se despóticos sempre começam reunindo em sua pessoa todas as magistraturas, os vários reis da Europa, todos os cargos de seu Estado. Então, o iluminismo veio derrubar isso aí, veio derrubar essa concentração de poder dos reis absolutistas, que acabou conseguindo na Revolução Francesa. Revolução Francesa, 1790. Só chegou aqui para nós, lembrando que descoberto que a independência do Brasil foi em 22. E aí chegou para nós efeito das ideias iluministas da Revolução Francesa. Chegou muito para nós na Constituição de 1824. A Câmara sempre veio perdendo o poder dela, mas na Constituição de 24, a duração da legislatura passou a ser de 4 anos, o vereador mais votado assumiu a presidência da Câmara, responsável por funções comparadas à figura do prefeito, na Constituição de 88. Além de exercer nominalmente a função de vereador e presidente da Câmara. Você vê que em 1824, na primeira Constituição, o Poder Judiciário já saiu das câmaras, mas ainda ficou o Executivo e o Legislativo. E aí, com a proclamação da República, você vê que a nossa proclamação da República, que foi 100 anos depois da Revolução Francesa, e aí até extinguiu a Câmara, ó. As câmaras municipais são dissolvidas. O chefe do Poder Executivo Estadual passa a ser considerado competente, nomear membros do Conselho de Intendência. A República criou essa intendência, então não tinha prefeito, na época era o intendente. Esse dia eu estava vendo uma reportagem lá de Cristina, minha cidade, e tem um chafariz lá, e eles falaram, o chafariz foi construído pela Câmara Municipal, como se fosse a prefeitura. Nos dias de hoje, chafariz, o pessoal buscava água, é bem precário o serviço público. Bom, segundo ponto, gente, os municípios e as câmaras municipais na Constituição da República de 88. A configuração atual das câmaras municipais, ela veio, então, com a Constituição de 88. Separou só o legislativo. Você vê, primeiro, porque no município tem hoje 2 poderes, então, a Câmara Municipal, o Legislativo e o Executivo. E a gente precisa entender primeiro o município na Constituição. A Câmara faz parte do município. Você vê lá, desde o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Municípios, Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A organização política administrativa da República compreende União, Estados, Distrito Federal e município, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, em exercício de 10 dias. Quando votaram aqui em Itajubá
aumento de número de vereadores, 2 turnos com um interstício de 10 dias. Nós defendemos uma tese CDL, a CIEI, Transparência da Jubá, chamaram para fazer uma representação ao Ministério Público para cancelar a votação, para cancelar a deliberação de aumentar os vereadores. Por quê? Eles votaram no Carnaval. Eles votaram a lei, não lembro o ano, mas eu lembro que foi dia 4 de fevereiro, votou em primeiro turno, e dia 14 de fevereiro votou o segundo turno com um Carnaval no meio, para ninguém ver, para ninguém se ligar no aumento de vereadores. E a gente defendeu que o interstício mínimo de 10 dias. Dia 4 não é interstício, porque é votação. Então, o interstício começou 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Votou 14, também não entra. Então, tiveram um interstício de 9 dias. Mas nós defendemos essa ideia no tribunal, mas não pegou, não. Ficou o número de vereadores. Depois eles abaixaram por conta própria. Eles falaram, não, eles contaram como se fosse um prazo processual, porque realmente, se for um prazo processual, o último dia conta. Mas não é prazo processual, é interstício. Bom, gente, alguns conceitos necessários. Conceito de Estado, vocês estão cansados de saber aí. Só para a gente chegar na Câmara. Diferenciar o que é porque os municípios são autônomos nos termos da Constituição. Nós precisamos saber a diferença de soberania. Soberania é o poder do Estado, Brasil, da União, em relação a outros estados, em pé de igualdade com outros estados. Agora, a autonomia, ela já é restrita. A autonomia, respeitar o sistema constitucional das competências e as restrições que a mesma Constituição impõe. Então, quando a Constituição formatou as prefeituras, as câmaras, o município, ela deu uma certa autonomia, mas não se pode fazer o que quer aqui. Vem tudo na Constituição. Sistema de prefeito, número de vereadores, eleição. Então, a lei orgânica regula isso, mas ela é dependente do que dispõe a Constituição. Ela não é, o município não é soberano, o município é autônomo. A autonomia tem limite. Funções atuais da Câmara Municipal. Quando lá a Revolução Francesa dividiu esses poderes, ficou bem radical o negócio. Legislativo só faz lei. Depois veio quebrando esse negócio pelo sistema de freios e contrapesos. Então, hoje, Brasil, Quinta Jubá, a Câmara Municipal tem função legislativa, que é de fazer leis, fazer atos legislativos, as várias espécies de leis. Tem a função de fiscalizar, principalmente a prefeitura e a própria administração da Câmara. E outros órgãos municipais que têm função de fiscalizar. Até aí tudo bem. Agora, o que é novidade? Função julgadora. A Câmara Municipal faz julgamentos do prefeito e dos próprios vereadores para cassação de mandato e das contas municipais. A Câmara Municipal julga as contas municipais, invadindo a competência do judiciário, mas, nesse caso, vai caçar o vice-prefeito, que foi cassado há uns 3 anos atrás pela Câmara Municipal. Ele respondia processo no Tribunal de Justiça e, com base neste processo, entraram com uma denúncia na Câmara, cassou-se o vice-prefeito. Todo mundo sabe aqui em Itajubá. A Câmara cassou, a Câmara julgou cassado o mandato do vice-prefeito. Então, a Câmara julga o prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Função de assessoramento. A Câmara indica. Hoje já tem as emendas obrigatórias também, que é uma subversão. Aí é o legislativo crescendo de novo. Mas a Câmara faz muita indicação. Tem cidade pequena, eu não sei onde o doutor Reis trabalhou, mas com certeza tinha muita indicação. Tem vereador que só faz indicação. Indica a necessidade de construir uma ponte. Porque a Câmara não pode fazer. Ela indica para o prefeito fazer. O vereador está perto do povo, ele vê a necessidade de uma passarela lá e ele indica ao prefeito. A Câmara indica ao prefeito, ele faz lá um ofício, passa no plenário, normalmente, da Câmara, e vai para o prefeito, orientando pela necessidade de fazer uma obra, fazer uma ponte. A Câmara não faz. Nós vamos ver, função administrativa.
que é primordial do executivo. Mas a Câmara administra seus bens. Você imagina se não fosse assim, se a prefeitura administrasse os bens da Câmara, simplesmente ele não dava folha. Se o prefeito brigar com a Câmara, acabou a autonomia da Câmara. Ele não compra computador, ele não paga a luz, não coisa, e fechou a Câmara. Então, mesmo havendo a tripartição de poderes, tem essas exceções aí, até para garantir a existência do poder. Função de representação política. Isso aí o vereador vai lá em Belo Horizonte representando o município. Pode criar-se uma comissão na Câmara de Representação. É uma função subsidiária. Tá? As três principais funções são as três primeiras lá. Legislar, fiscalizar e julgar, restrito aos agentes políticos e às contas do município. Primeira função da Câmara, nós vamos citar muito a Constituição aqui, tem um princípio constitucional da simetria com o centro. Então, se a gente for fazer uma lei orgânica aqui em Itajubá, votada lá em 2 turnos, ela tem que seguir os princípios da Constituição, porque o município é autônomo, mas não é soberano. Ele segue lá as diretrizes da Constituição. E o processo legislativo constitucional, por exemplo, emendas à Constituição, que é similar aqui no município, são emendas às leis orgânicas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória. Muito raro acontecer no município medida provisória, mas pode. A lei orgânica pode instituir todas essas espécies legislativas ali. Normalmente não institui, vai dar poder para o prefeito fazer as coisas sem consultar. Mas em matéria urgente seria possível regulamentar. Decretos, resoluções. Emendas à Constituição e emendas à lei orgânica. Mediante proposta. A lei orgânica é uma lei mais rígida, tá? Normalmente, qualquer vereador pode apresentar um projeto. Mas projeto de alteração da lei orgânica, alteração da Constituição lá no Congresso, não é qualquer vereador que pode apresentar. Olha ali, ó, os legitimados. Mediante proposta, lá, a Constituição pode ser emendada e a gente vê, a lei orgânica também. De 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, do presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas. Então, não é qualquer um que muda a Constituição, que inicia uma mudança de Constituição. 3/5 dos votos. A Constituição é mudada por 3/5, 60%. A lei orgânica é por... Como é que é? 2/3. O processo de lei orgânica é mais rígido que a Constituição. A emenda à Constituição será uma curiosidade aí. A lei orgânica não vai à sanção do prefeito. A Câmara vota e acabou o processo. Ela vota e publica. As leis normalmente vão à sanção do prefeito, mas a emenda à lei orgânica ela não é sancionada, ela é publicada pela Câmara. Vota na Câmara e publica na Câmara. Você vê que tem esse, eu trouxe mais por curiosidade, não será objeto, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação ou proposta de emenda, tendente a abolir. A forma federativa não tem como mudar a Constituição, só uma guerra para mudar isso aí. A forma federativa, os estados federados não tem como acabar com o estado, essa é a Constituição. Voto direto, secreto, universal, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, não é possível no Brasil fazer essas mudanças aí na Constituição. Fase de deliberação da lei. Então, nós vamos pensar aqui numa lei ordinária, tá? Uma lei comum. Essa lei comum. Ela tem a iniciativa, alguém tem que propor essa lei. Ou é o vereador, ou as comissões da Câmara, ou a mesa da Câmara, que é um conjunto de vereadores, ou o prefeito, ou o eleitorado. O eleitorado dos municípios, 5% do eleitorado pode iniciar o processo legislativo. A gente apresenta uma proposta. Até a lei da ficha limpa foi feita pela CNBB. Colheu as assinaturas, Confederação dos Bispos. Então, a fase introdutória é a iniciativa. Muitas leis são iniciativa privativa do prefeito e do presidente da República. Vocês imaginam o seguinte, gente. O prefeito, se ele passar 54%
de gasto com pessoal, ele vai cassado. O prefeito vai cassado. Ele tem as contas rejeitadas, não pode ser candidato. Vocês imaginam um vereador da oposição, cria lá, aumenta 100% o salário do pessoal. E a Câmara aprova. O prefeito vai sofrer uma punição sem pôr a mão no negócio. Como é que você vai punir um prefeito que não fez nada? Então, por exemplo, criação de cargo, aumento de funcionário, tem que ser iniciativa do prefeito. Porque para fazer essa lei, aumentando o salário, aumentando o cargo, ele precisa de um documento que é impacto orçamentário. Ele tem que fazer uma estimativa. Ó, não vai passar o limite de gasto. Então, algumas leis, só o presidente pode alterar, porque senão o Congresso vai lá, dá 100% de aumento para os servidores federais, e aí o presidente está inelegível. Passou o teto de gasto, é uma coisa que não tem a menor lógica, tá? Ele é o administrador, ele é o responsável. Então, a fase de iniciativa pode ser na Câmara, tá? Pode ser o vereador, podem ser as comissões da Câmara, a mesa da Câmara, o prefeito ou a população, 5% da população. Na fase introdutória, apresentou a lei. Então, chega na Câmara, o vereador vai lá e chega, protocola um projeto de lei. Esse projeto vai para o plenário ser deliberado. Tem os estudos das comissões, vai para o jurídico, vai aparecer. A fase introdutória é essa. Apresentou o projeto, ele é apresentado ao plenário, vai para a Comissão de Justiça, vai para as comissões lá de saúde, depende da pertinência do projeto. Depois nós temos a fase constitutiva. Nós estamos falando de lei ordinária, hein? A fase constitutiva é a deliberação parlamentar e a deliberação do Executivo, que sanciona ou veta a lei. Nessa fase constitutiva. Então, eu sou vereador, eu apresentei um projeto de lei. Sei lá o quê. Ele vai para as comissões, vai para parecer jurídico, para ver a viabilidade desse projeto virar lei. E, a hora que tem esses pareceres, ele vai à votação do plenário. É aprovado normalmente por maioria dos vereadores. E aí, a Câmara aprovou. Ainda na fase constitutiva, vai para a deliberação do Executivo. O projeto aprovou, a Câmara informa. Senhor prefeito, comunico que na sessão ordinária do dia tal foi aprovado o projeto de lei anexo. Quem publica esse projeto, se ele concordar, é o prefeito. Então tem a deliberação parlamentar do plenário da Câmara, remete-se ao prefeito. Ele não pode engavetar isso aí, é improbidade administrativa engavetar. Em 15 dias, ou ele sanciona, concorda, sancionar é concordar com o projeto. Ou ele veta, porque é ilegal ou porque é inconstitucional. Inclusive pelo vício de iniciativa. Chega lá um projeto, os vereadores aprovam lá 50% de aumento para os médicos da cidade. O prefeito vai lá e veta. Inconstitucional, vício de iniciativa. Essa iniciativa só poderia ser do prefeito, mas foi do vereador. E a fase complementar. Se vetar, esse veto volta para a Câmara e a Câmara delibera sobre o veto. Se a Câmara derrubar o veto, só cabe ao prefeito sancionar e promulgar. Promulgar é da notícia que nós vamos ver mais para frente, exatamente a definição, mas ele promulga, ele dá notícia que tem, ele coloca essa lei no ordenamento jurídico e publica para que todos saibam para cumprir a lei. Fase introdutória, iniciativa. A Constituição, normalmente, ela é repetida nos municípios na lei orgânica, com algumas variações. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro de comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Ao presidente da República, ao Supremo Tribunal, só para os orçamentos do Supremo, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral e aos cidadãos, na forma prevista na Constituição. Olha o que a gente falou. São iniciativa privativa do presidente da República. As leis que fixam ou modifiquem os efetivos da Força Armada. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos.
Isso é aquilo lá. Só o prefeito pode criar isso. Só o prefeito pode iniciar essa criação. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária. Serviço público pessoal da administração. A Câmara não pode criar um serviço para o município, criar um gasto do nada. Agora vai ter um apoio ao autista, vai ter um centro de apoio ao autista no município de Itajubá, por lei. Só o prefeito pode iniciar essa lei. Só o prefeito pode contratar os profissionais para compor esse centro municipal, obviamente público, né, gente? Porque quem sabe do dinheiro é o prefeito. E quem sabe das prioridades também é o prefeito. E demanda tem para todo lado. Ele não vai fazer tudo. Quem vai priorizar isso é o prefeito. Servidores públicos, olha lá, tudo matéria privativa. Ó, servidores públicos, organização do Ministério Público, da Defensoria, criação de ministérios, instituição, militares, Forças Armadas. Olha lá, iniciativa popular federal. Tá? Pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados. Para o município, basta 5% dos eleitores, você faz tipo um abaixo-assinado. Vamos montar um projeto. Mas esse projeto popular aí também não pode ser de iniciativa privativa do prefeito, tá? Ele tem que ser aqueles projetos que o vereador pode apresentar. Interessante isso aqui, ó. Nós vamos estudar um caso concreto se matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Nós temos no país a legislatura, que são de 4 anos do vereador, e 4 sessões legislativas de 4 anos. O sistema nosso constitucional é esse. Então, se eu apresento um projeto, o prefeito apresentou um projeto hoje. O projeto foi rejeitado pela Câmara. Ele só pode ser apresentado de novo se a maioria absoluta dos vereadores apresentarem, porque aí é uma garantia que vai ficar votando à toa, já votou, rejeitou, vai votar de novo, por quê? Mas se os vereadores apresentarem, se a maioria já é um bom indício que dessa vez vai ser aprovado. Mas também nos casos de iniciativa privativa não pode. Tem uma súmula do Supremo aí que facilita o trabalho da Câmara, porque se você for ver, o vereador não pode apresentar quase nenhum projeto, ele fica bravo por caramba com o jurídico da Câmara, porque não pode, eles querem apresentar, eles querem fazer estrada, eles querem fazer tudo, e a iniciativa é só do prefeito. Não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trate sua estrutura ou de atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Então, o Supremo deu uma quebrada nessa iniciativa privativa do Executivo e proibiu só nesses casos aí, ó. Tinha uma ideia antigamente, o vereador não pode criar despesa para o Executivo, mas também não é radical. O vereador vai lá dar um nome de rua, não sei o quê. E aí, no final, ele põe na lei. Será confeccionada placa indicativa da rua. Está criando gasto? Está criando gasto. Mas por aqui não está mexendo na administração, não está mexendo, criando despesa. Está criando despesa, mas não trata sua estrutura, atribuição de seus órgãos, regime jurídico. Está valendo. Deixa o vereador trabalhar um pouco também, senão não sobra nada para ele. Então, nós vimos aqui a iniciativa, tá? A lei é ilegal, se sofreu vício de iniciativa. Se eu for lá na Câmara, Almir, sou nada, apresenta um projeto de lei, ainda que a Câmara queira deliberar, essa lei é inconstitucional, tá? Ela vai ser cancelada depois, ainda que a Câmara queira. Então, apresentou o projeto, vai para a fase constitutiva. Primeiro, deliberação parlamentar e deliberação executiva. Vamos ver melhor isso. Ó. Deliberação parlamentar, quando de aprovação. Regra geral, esse artigo 47. Está tudo na Câmara. Regra geral, tem as exceções. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada caso, suas comissões, serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos membros. O que é isso, gente? A Câmara de Itajubá tem 11 vereadores, é, Vinícius? 11 vereadores.
Então, as deliberações da Câmara, para a Câmara deliberar, tem que ter a maioria absoluta, a maioria dos existentes. Então, uma sessão ela pode até começar com 3 vereadores para ler a ata, provar a ata, ler os ofícios. Para deliberar projeto, tem que ter a maioria absoluta. É mais da metade. Coisa mais ridícula que tem, que o pessoal fala, metade mais um. Não existe metade mais um, é mais da metade. Porque você pensa bem, uma Câmara de 11, mais da metade são 6, tá? Agora, metade mais um é 5,5, mais um é 6,5. Não é verdade. 6,5 tem que ser 7, tá? Então, é mais da metade. Maioria é mais da metade, não é metade mais um. Então, regra geral, serão tomados maioria dos votos presentes, a maioria absoluta dos seus membros. Então, Câmara de Itajubá, temos 6 membros, já vota. Já vota. E aí, se der 4-2, está aprovada a lei, tá? É maioria? Não é. 4-2, 4 votos. Não é maioria de 11. É a menor, como é que é? É a maior minoria. Passa. Maioria simples. Passa. Então, ó, na Câmara de Itajubá, tem que ter 6 membros para votar. 4-2, fechou. Se o presidente não votar, 4-1. Fechou, aprovou. 3-3, matéria rejeitada. Maioria simples. As leis ordinárias são votadas por maioria simples. Requerimento, resolução, que é questão interna da Câmara, tudo maioria simples. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, para aprovar uma lei complementar nos 11 aqui, aí já precisa de 6 votos. Maioria absoluta, mais da metade dos existentes. 5,5 não tem jeito, tem que ter 6. Tem que ter 5,5, mas você não vai partir o vereador no meio, você vai ter que ter 6 votos. Emenda parlamentar, está errado isso aqui, eu estava doido então. É emenda impositiva, é emenda constitucional, 3/5, 60%. E lei orgânica, 2/3, é isso mesmo. Lei orgânica municipal só muda por 2/3 com interstício mínimo de 10 dias. Tem muito na Câmara, vamos votar dispensa de interstício. O vereador não consegue nem falar isso. É uma novela. Por quê? Votou em primeiro turno. Está todo mundo ali. Tem que votar em 2 turnos, por causa da Constituição. Na Constituição, na União, nós temos Câmara e Senado. Então, tem que ter 2 deliberações a votação. Como a Câmara só tem uma, tem que ter 2 votações. Então, vota em primeiro turno e o vereador pede, vou requerer dispensa de interstício. É um requerimento, vai votar em plenário. Dispensou interstício, vota em segundo turno. Se não, só na outra semana que vota. Agora, lei orgânica não tem essa de dispensa de interstício. O interstício é constitucional, 10 dias. Deliberou, então, vai para o prefeito. Se não for lei orgânica. Lei orgânica, acabou aqui, ó. Deliberou, lei orgânica, própria Câmara publica. Se for lei comum, lei complementar, vai para deliberação executiva. Veto ou sanção. Não tem outra coisa. É patifaria. Ou é patifaria, ou é veto, ou é sanção. Porque às vezes o prefeito não quer queimar o filme para os vereadores, não veta. Vai fazer sancionar a lei também, não sanciona. Fica lá na gaveta. E nesse caso, passou o prazo de 15 dias, o presidente da Câmara pode sancionar. É um remendo aí, tá? E o vice-presidente da Câmara pode sancionar. Mas é improbidade do prefeito. O prefeito não tem essa alternativa. Ou veta ou sanciona. Se o presidente considerar o projeto no todo inconstitucional ou contrário ao interesse, vetará total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contado do recebimento. E comunicará dentro de 48 horas o presidente do Senado. Então, o prefeito chegou lá, aumento 50% para os médicos. Ele veta. Pode vetar até pelas 2 coisas. É inconstitucional, porque a iniciativa foi de vereador, e
contrário ao interesse público. O município não tem dinheiro para pagar, ótimo, pagar 50% para todos os servidores. Mas quem sabe se pode ou não é o prefeito. E aí, sancionado ou derrubado o veto, vai para promulgação. É a última fase. É o ato de atestar que a ordem jurídica foi inovada, declarando que uma lei existe e, em consequência, deverá ser cumprida. E publicação é publicação, consiste em publicação de leitura. E aí a própria lei orgânica traz lá. Vai ser, hoje em dia, vai ser publicado no site, no Diário Eletrônico. Antigamente tinha quadro da prefeitura. Ninguém vê isso mesmo. Diário oficial também ninguém vê, mas a gente fica sabendo. Olha lá, lei orgânica, suas emendas à Constituição são de competência exclusiva do Poder Legislativo. São publicadas após aprovação, não passando pela fase de sanção ou veto. Bom, gente, votou a lei, a Câmara Municipal fez o papel dela. Só resta judicialmente, tá? Se você discordar, você tem duas. Olha lá, a lei. Por que que a justiça pode questionar uma lei, tá? Por que que o Poder Judiciário pode até julgar nula uma lei? Por causa desse dispositivo constitucional, que a lei não excluirá a prestação do Poder Judiciário, Constituição de 88, ou ameaça direito. Então, no Brasil, a última palavra é do Poder Judiciário. Então, nós vamos ver o controle de constitucionalidade das leis e do processo legislativo. Eu acho que vocês já estudaram isso aqui, controle em abstrato. A prefeitura publicou uma lei lá. Prefeitura não, desculpa. A Câmara aprovou a lei, o prefeito sancionou. Tem duas formas de eu questionar. Pelo controle. Você é constitucional, né? Controle abstrato. É a lei em tese. Eu entro com uma ação para tirar a lei do ordenamento, tá? Controle concentrado é do caso concreto. Por exemplo, cria lá uma lei ilegal e vai caçar o alvará. Sei lá, minerador. Piranguçu votou esse tempo atrás aí. Não pode mais ter mineração no município. O minerador, ele pode entrar na justiça. A prefeitura votou a lei na Câmara, não pode ter mais mineração no município de Piranguçu. O minerador, ele pode ir lá questionar. Não em abstrato, não vai tirar a lei, mas ele vai entrar. Ele pode entrar com mandado de segurança dizendo: é ilegal caçar meu alvará. Aí é interesse do minerador, lá do empresário. Ele pode entrar questionando. A lei é constitucional, ocasionou a cassação do alvará da minha empresa. Ele conta história, lá tem 10 empregados, vai tudo para a rua. E pode conseguir, se a lei for julgada inconstitucional, só vale para aquele caso, do minerador e da prefeitura que negou o alvará, daquele minerador e da prefeitura. É um caso concreto. Nós vamos estudar aqui mais controle abstrato. Nós temos também controle de constitucionalidade formal, controle de constitucionalidade material. Formal, gente, é a forma, é o processo legislativo. Tem um vício, aprovou uma lei complementar, mas não foi aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara. Foi aprovada por maioria simples. É na forma que está errado. A lei foi aprovada erradamente. Então, a gente vai tentar, então, o controle de constitucionalidade formal. Agora, material. Criou uma lei no município de Itajubá, sei lá, os homossexuais não podem entrar nas repartições públicas. Ela fere a Constituição, matéria, material da Constituição. A Constituição prevê a igualdade de todos, tá? Não é a forma, não é o processo de aprovação que está errado. A lei é contrária à Constituição. Ela é inconstitucional também, materialmente inconstitucional. Então, controle abstrato de lei municipal. Regra geral para controlar, em tese, a lei vai valer para todo mundo. É ação direta de inconstitucionalidade.
ação direta de inconstitucionalidade, de ato normativo municipal, pela Constituição do Estado. É o Tribunal de Justiça que julga isso aí. Tem que ser julgado pela maioria dos desembargadores. Não é uma Câmara, que você vai lá uma ação comum, ela vai para uma Câmara de 3 desembargadores. Mas para tirar uma lei, em tese, do ordenamento, só o plenário do tribunal. Todos os juízes votam. Olha lá, ela tem previsão na Constituição Estadual. Obviamente que das leis federais é o Supremo que julga essa inconstitucionalidade, mas nós estamos falando aqui do processo municipal, compete ao Tribunal de Justiça, Constituição do Estado. Ó. Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nessa Constituição, processar e julgar originalmente. Não. Processar e julgar originalmente. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, estadual ou municipal, em face desta Constituição. Nós temos uma saída para... O que você fala? Mas então a Constituição do Estado, ela é muito parecida com a Constituição Federal, tá? E a Constituição do Estado de Minas, ela tem uma senha aí para ação direta de inconstitucionalidade, mesmo se julgar, por exemplo, foi burlado o processo do regimento da Câmara de Itajubá. É possível, porque tem esse artigo 13 da Constituição, a atividade da administração pública, dos poderes do Estado, das entidades descentralizadas, se sujeitarão ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade. Então, eu posso pegar uma lei material dos homossexuais. Não pode entrar homossexual mais na repartição pública. A Câmara aprovou isso aí. Eu vou lá, vai ter que entrar com uma ação. Tem duas saídas. Ou o homossexual entra com mandado de segurança e fala, eu posso sim. O juiz vai falar, você, tal, pode entrar. Só vale para aquele caso. Ou então, os legitimados entram lá no Tribunal de Justiça para tirar essa lei do ordenamento. Não vai valer mais para ninguém. São leis. Só que essa ação de inconstitucionalidade não é qualquer um também que pode fazer. Porque o meu direito eu defendo, eu posso defender. A lei inconstitucional está ferindo o meu direito, eu vou lá na Justiça aqui em Itajubá e tento um cancelamento dessa proibição. Agora, para tirar a lei em tese, a Constituição prevê só esses aqui que podem, o governador do Estado, são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade. Isso aqui é Constituição Estadual ainda. E ação declaratória de constitucionalidade. Para as leis municipais, nós não podemos subir. Governador do Estado, mesa da Assembleia, procurador de Justiça, prefeito e Câmara Municipal, Conselho da OAB, Estado de Minas Gerais, partido político com representação na Assembleia, entidade sindical, Defensoria Pública. Então, só essas pessoas podem entrar, em tese, para tirar uma lei do ordenamento. Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será publicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal. Então, o tribunal julgou que é inconstitucional, ele manda para a Câmara. Essa lei já era, não vale mais. Quando reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida, isso aqui é outra história. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma geral, ato normativo estadual, citará previamente o advogado. Então, é um processo normal, vai intimar a Câmara. O partido político entrou falando, essa lei é inconstitucional. A Câmara, obviamente, vai ter direito de defesa, e no final vai ser julgado se é constitucional ou não. Somente pelo voto da maioria de seus membros ou do órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade. Então, reúne o plenário e julga a inconstitucionalidade. Que é uma coisa forte, vai tirar uma lei aprovada por outro poder do ordenamento, tá? Pelo poder competente do ordenamento, porque nada pode ser tirado da justiça. Por a justiça, nas ações de a decisão na ação de inconstitucionalidade produzirá eficácia contra todos, de efeito vinculante. Então, vale para todo mundo. Essa lei inconstitucional, acabou, morreu, vale para todo mundo. A regra geral, gente, para questionar uma lei, em tese, é ação direta de constitucionalidade. Mas nós temos exceções. Às vezes você pode fazer uma lei aqui em Itajubá de efeito concreto.
O que é lei de efeito concreto? Ela não tem aquela abstração. Por exemplo, uma lei autoexecutória. Pode fazer uma lei, vai ser cassado o alvará da empresa mineradora tal. Está poluindo demais. A lei caça o alvará, ela é autoexecutória. Então, eu posso entrar. O empresário ele pode entrar com mandado de segurança na lei autoexecutória e na lei de efeito concreto, que é muito parecida. Por exemplo, a gente questionou aqui, eu vou mostrar para vocês esse caso. O prefeito de Itajubá fez uma lei, autoriza conceder empréstimo, autoriza contrair empréstimo, Banco de Desenvolvimento. É lei de efeito concreto, ela não tem aquela generalidade, matar alguém, pena de 10 anos. Aí se você matar, você entra. Nesse caso, não. Vai contrair empréstimo de tal valor com esse banco. Lei de efeito concreto. É a exceção da regra. Ela pode ser questionada por... Bom, vamos ver aqui o que é lei de efeito concreto. Ó. Não, olha, súmula do Supremo Tribunal, ó. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, tá? Por que que não cabe mandado de segurança? Porque cabe ação direta de inconstitucionalidade. Ó, no entanto, o rigor desse entendimento foi aos poucos abrandado pela jurisprudência. Passou a admitir mandado de segurança em duas hipóteses, lei de efeito concreto e na autoexecutória. Porque a lei de efeito concreto, ela parece muito com um decreto executivo. Ela não tem uma abstração normal das leis gerais. Então, essa lei de efeito concreto é a exceção, porque ela pode ser questionada por mandado de segurança. Mandado de segurança aqui em Itajubá mesmo. Precisa ir no tribunal e qualquer interessado pode entrar. Por exemplo, uma lei que apropria determinado imóvel, ou que define uma área sendo sujeita a restrições para a proteção, uma área específica. Hein? Leis da natureza produzem efeito no caso concreto, independente de extinção de ato normativo. Na falta deste, o mandado deve ser impetrado diretamente contra a lei. Então, é exceção da coisa do Supremo, da súmula do Supremo. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. No caso de lei de efeito concreto, cabe sim. Ó, mandado de segurança como meio hábil para o controle incidental de constitucionalidade. Durante o processo legislativo. Legitimidade exclusiva dos parlamentares. Então, começa a votar uma lei, o vereador apresenta ali uma lei inconstitucional. O outro vereador pode entrar com mandado de segurança para não tramitar essa lei, tá? Se é inconstitucional mesmo, para que vai tramitar para depois entrar com ação direta de constitucionalidade? O vereador já entra e já assusta o processo legislativo. Se for uma questão ilegal, mas a população não pode, tá? O vereador tem direito a não votar uma lei, parlamentar de forma geral, não votar uma lei inconstitucional ou corrigir a forma, porque pode ser que o presidente da Câmara está fazendo um procedimento diferente. Vai votar uma lei complementar, mas não exige o quórum qualificado, de maioria absoluta. Então o vereador entra, susta esse negócio, ou corrige. Medida cautelar. Eu entrei com essa ação aí. Cristina. O vereador chegou à eleição ano passado, ele invocou o negócio. Qualquer rua que a prefeitura for fazer, tem que comprar 15% de brita para jogar na estrada de terra. A prefeitura consegue vários convênios com a União, com o Estado, para fazer asfaltamento. E aí você tira do cofre municipal 15%, que nem tem, para comprar pedra. Deixar de reserva lá, se a estrada de terra estiver ruim, vai jogar brita. O prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, a gente entrou com ação de inconstitucionalidade. O prefeito entrou com ação de inconstitucionalidade e conseguiu eliminar. Depois que eu saí, conseguiu eliminar agora. Isso foi faz um ano, demorou um ano para dar liminar. Isso que é no começo do processo. Ó, ação direta de constitucionalidade. Tribunal de Justiça, tá? Medida cautelar. Lei número tal 24, ó, do município de Cristina. Licitação e aquisição de materiais para utilização em estradas rurais. Verossimilhança do pedido e período da demora. São os requisitos. Por ocasião, deixa eu ver onde que ele fala aqui.
apreciou o sentido que não usurpa competência, não. A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume, nem comporta interpretação ampliativa, pois ao limitar o poder de instauração de processo legislativo deve necessariamente derivar de uma norma constitucional explícita. Na mesma possibilidade, o STF se posicionou no sentido de que não usurpa a competência privativa do chefe do Executivo, lei que, embora crie despesa com a administração, não trate sua estrutura. Tudo bem. Existe fundamento válido para se afirmar a inconstitucionalidade da lei do município de Cristiano, uma vez que a instituição de percentual de determinado material para uso em calçamentos, pavimentações, asfaltamentos, interfere na organização e fundamento da administração. Então, qual que é o vício aí? Vício de iniciativa. Porque se o prefeito quisesse propor essa lei, ele poderia. É ele que vai comprar a pedra depois. Agora, criar um gasto desse para a prefeitura. Mas, em verdade, para fazer política dos eleitores da zona rural, certo? É inconstitucional. Já saiu, não é obrigado mais a fazer. Pelo menos em liminar. Aí agora que chegou para a Câmara fazer a defesa, um ano depois. Obviamente que o vereador não é mais vereador porque ele era candidato a prefeito. Fez essa lei por ser candidato a prefeito. Gente, estudo de um caso concreto. Nós vamos passar aqui, ó. O município de Itajubá faz 20 anos isso. O prefeito era o Chico, José Francisco, na época. Eu falo para vocês que sou velho. Nós entramos com 4 ações contra um projeto de lei. O prefeito queria fazer um empréstimo do BDMG, lei de efeito concreto. Tá? Autoriza o prefeito a fazer empréstimo de tantos mil no BDMG. Tinha uma CPI na Assembleia Legislativa e os vereadores, na época, Itajubá tinha 15 vereadores. 15 vereadores escolhem os 2/3 pela lei orgânica para ser aprovado. O prefeito Chico apresentou o projeto, conseguiu 9 votos só. Não conseguiu 2/3. O projeto foi rejeitado. E até aí, tudo bem. Ficou rejeitado. Quando veio, ele apresentou de novo, na mesma sessão legislativa. O mesmo projeto, porque um vereador lá mudou de ideia. A verdade é essa. Ele sabia, tinha mudado. E aí, então, 9 votos favoráveis, foi rejeitado. Apesar de ter maioria, o projeto foi rejeitado porque não atingiu o quórum qualificado. Foi, como afirmado acima, vereadores 10, vereadores, a maioria constante do projeto, somente poderá constituir objeto de novo projeto da mesa de sessão legislativa mediante proposta de maioria absoluta dos membros. O que o prefeito fez? Pediu para os vereadores assinarem autorização de empréstimo com base nesse artigo aí. O projeto foi rejeitado, mas a maioria absoluta pode reapresentar na mesma sessão. 4 vereadores entraram com mandato de segurança e ganharam por vício de iniciativa. Os vereadores podem, mas nesse caso de um empréstimo da prefeitura, só quem pode iniciar essa lei seria o prefeito. Entrou por vício de iniciativa e o primeiro mandato de segurança deu jeito. Olha lá, despacho concedendo liminar. Porque, ó, são de iniciativa do prefeito. Matérias orçamentárias que autoriza a abertura de créditos ou concede auxílio e subvenções. Então, a gente entrou com mandato de segurança dizendo só o prefeito pode apresentar isso. Juiz aqui de Itajubá. Pois bem, em face disso, é óbvio que surge cristalino direito líquido de serviços impetrantes, no sentido da regularidade e a legalidade da tramitação do projeto, perante controle formal de constitucionalidade. O processo legislativo estava errado, iniciou pela pessoa errada. Ainda que seja a maioria da Câmara, ela não pode usurpar a competência do prefeito, nem que ele quisesse, que era o fato que ele queria na época. Muito bem, cancelou esse processo. Vamos, ó, obstar a tramitação. O juiz deu liminar para obstar a tramitação. Arquivou o projeto de lei, por causa do vício de iniciativa. Só que eles também não queriam desistir, não. Prefeito municipal, segundo mandado de segurança. Uma vez o projeto anterior foi obstado, o vício de iniciativa representou o projeto.
apesar de já ter sido rejeitado. Aí o prefeito falou, então a justiça não deixou os vereadores apresentar, eu apresento. Só que ele caiu nessa questão aí, já tinha sido apresentado e rejeitado no ano. Entramos com mandado de segurança, defiro a liminar para obstar a tramitação do segundo projeto. Cancelou, e aí recorre, e aí a sentença foi favorável, e o recurso também favorável. Acabou o projeto. O prefeito Chico era raçudo. Entrou de novo. Na reunião ordinária, 9 de outubro de 23, o vereador apresentou o requerimento. Esse vereador que foi justamente o que votou contra e mudou de ideia, que era o 10º. O vereador apresentou o requerimento ao presidente da Câmara para anulação da votação do primeiro projeto, realizado em março, por erro, segundo o vereador, no processo de votação. Segundo o regimento interno, deveria ser processo nominal e não simbólico. Tem processo de votação. Vocês são plenário da Câmara e eu sou o presidente. Eu falo, primeiro turno de discussão do projeto tal. Votação simbólica. Os vereadores que forem encontrados, manifestem em pé. Ninguém levantou, aprovado por unanimidade. Só que, nesse caso, realmente, a lei exigia votação nominal. Aí eu falo, o presidente fala, votação do projeto tal. Ministros, você, e aí conta os votos. Então, ele anulou aquela votação, a primeira votação do projeto, para votar de novo. E, obviamente, o presidente da Câmara anulou. O plenário anulou, porque ele é meio simples. Tá. O plenário, o vereador entrou com o vereador, o plenário anulou a primeira votação. E aí, ato contínuo, era tudo combinado, obviamente. Ato contínuo já votaram em 2 turnos e provou a lei. Na primeira lá, votou errado no mesmo dia. Votou errado, era para ter votado nominal, votou por simbólico, anulou a lei. Requerimento, aí a Câmara tem autotutela. Prefeitura também, ela pode anular seus atos, corrigir seus atos. Nós todos podemos. Vereador, naquela votação, projeto realizado em março, por erro, segundo o vereador, no processo de votação. Posto o projeto foi aprovado em 2 turnos, numa manobra visando isso aqui. Eu pus por lá a súmula 266 do Supremo. É uma exceção, tá? Porque teríamos que entrar com ação direta de inconstitucionalidade, pela regra geral, mas a gente entrou com mandado de segurança questionando essa anulação aí. E, mais uma vez, aqui já é sentença. Ó, aí o que pegou? Anulou, mas não deu defesa para ninguém. Ó, deveria ser realizado o devido processo administrativo a fim de assegurar a regularidade da invalidação, motivos determinantes, além de assegurar o direito à defesa dos interessados. Então, o juiz falou, foi anulado de uma forma errada, tá? Porque não deu contraditório, não deu para os vereadores defender. Votou, anulou e já votou o outro. Não deu outro. Do exposto por mais altos fontes, rejeitado o plenário, julgo procedente o pedido para anular definitivamente a tramitação do projeto. Anulou de novo. E aí, era o juiz Sérgio Palmieri. Já estava puto já com nós, tudo, porque todo dia mandado de segurança. Votado de novo. Agora eu até esqueci como foi o motivo. Aí a gente entrou, aí votou de novo. Anulou aquele pelo 3º mandado de segurança. Eles pegaram e votaram de novo. Agora eu não sei o que eles apontaram, que eu esqueci. Fica suspensa. O tribunal lá deu liminar. O relator do processo lá no tribunal, os partidos entraram. Dessa vez foi ação, né? Dessa vez foi ação. O juiz já tinha falado, acabou com vocês. Agora o vereador falar lá, aí o tribunal deu liminar do juiz. Mas o prefeito conseguiu fazer as ruas. Foi uma correria desgraçada que ele tinha que fazer antes da eleição e conseguiu. Conseguimos eliminar, no fim, a ação foi julgada improcedente, tá?
E aí o próprio juiz, foi uma coisa curiosa, o juiz daqui de Itajubá mandou um ofício no tribunal, na hora que ele ficou sabendo pela empresa que a gente tinha tomado outro rumo, mandou um ofício contando para o tribunal que a gente já tinha sido julgado, esses casos aí já tinham sido julgados 3 vezes já. E aí o tribunal achou por bem. Até porque isso aí foi em dezembro. No outro ano eles podiam fazer. Em 2004 já não era mais a mesma sessão. Se o prefeito apresentasse, mas enfim, eles conseguiram. Ó, julgado é improcedente. Não cabe examinar em função da lei municipal o argumento de violação de regras regimentais. A norma da Constituição Estadual não é de aplicação obrigatória. A colocação em pauta, na mesma sessão legislativa, de projeto de lei que não chegou a ser rejeitado, mas que apenas teve sua votação anulada, não fere a norma do artigo 71. Julgou improcedente, acabou o caso, Chico foi lá, fez as ruas correndo, oposição. Depois a oposição acabou ganhando a eleição, o BPS ganhou, mas ele conseguiu fazer as ruas, pelo menos. Gente, então, nós vamos para a função julgadora, tá? Vai abrir só no final para pergunta, né? Mas Não, acho que se alguém quiser falar, gente, porque nessa fase de processo legislativo a gente encerrou. Quero saber, doutor. são 8h10. Quer que termine ou Não. vamos para fiscalização? Vamos falar um pouquinho. Eu quero trazer porque está de acordo com o momento. Então, por isso que eu quero fazer essa ponderação agora. Pode fazer. Não sei se todo mundo viu, mas Pouso Alegre teve uma situação muito semelhante há muito pouco tempo. Aqui, ó, junho de 2025. O que aconteceu? A prefeitura, ela apresentou um projeto para ela aumentar o número de servidores em 20%. Ela queria inchar a máquina. O que a oposição fez? Apresentou uma emenda e nessa emenda ela estava retirando 26 cargos dos 33 novos propostos. Então a emenda, ao invés de aumentar, iria deixar ali um número bem menor de 7 cargos apenas. O que acontece? Olha como é que é o processo legislativo, gente. É tudo combinado, igual o doutor Almir falou. Então, o prefeito, ele já manda, ó, nesse projeto, vocês vão votar dessa forma, no outro projeto vocês vão votar de outra. E que a oposição fez de forma assim, gente, parecia, muitos aqui são muito jovens, não vou lembrar, mas uns trapalhões. Por quê? O que a oposição fez? Apresentou a emenda com essa descrição, e aí na hora que perguntou quem era contrário à emenda, a oposição levantou. Quem tinha apresentou, falou, não, nós somos contrários à emenda. O que fez o pessoal, os vereadores que eram pró-governo, votaram favoráveis à emenda. A emenda foi aprovada. E aí agora... Por erro, né? Por erro. Por erro. Está aqui no site da G1, quem quiser consultar depois. Prefeitura e vereadores de Pouso Alegre pedem anulação de votação que aprovou cortes de cargos comissionados. E fala do erro que o senhor estava falando. Com certeza. Agora, eu não sei se a oposição errou também, é uma oposição. Foi estratégia. Tem depoimento do vereador. O vereador não sabe nem o que está fazendo. Muitos vereadores, infelizmente, não sabem nem o que está fazendo. Se você até tem líder para isso, líder de bancada para isso. Eu oriento a bancada do PMDB a votar favorável. Só que nesse caso não teve, né? Exatamente. Nesse caso foi de bater. Se o Regis está votando a favor, eu sou contra. É pessoal, então. Foi automático. E aqui eu queria comentar um outro caso, que foi na Câmara Municipal aqui de Itajubá, que eu fiquei de 2020 a 2022. E durante esse período teve, né, um pedido de cassação de um dos vereadores. E foi muito interessante que, assim, se a gente fosse olhar por votação, ele estava cassado. Porque eles já tinham conseguido formar a maioria para poder ter a cassação do vereador. Qual o problema? Afobaram e atropelaram o processo. E há o processo, como você mesmo disse, a função julgadora. Eles atropelaram o processo. No que atropelaram o processo, abriu possibilidade de ter um mandado de segurança, veio a liminar, retroagiu ao ato
que foi considerado nulo. Qual o problema? Já tinha expirado o tempo para que Aí, pudesse ser o julgamento. Porque esse julgamento da Câmara é 90 dias. Então, se você consegue uma liminar, você fala um tanto de besteira, consegue uma liminar e aí acabou o caso. Não se julga. Até a Câmara fazer defesa, Prefeitura fazer defesa, o réu fazer defesa. O processo administrativo não dá tempo. Isso. Eles burlaram uma etapa ali, porque assim, como eles conseguiram maioria para a cassação, vamos votar. Precisa de defesa. Exatamente. Tem palavra. Gente, alguma dúvida aí do processo legislativo? Nós vamos entrar na função julgadora. Agora vai ser mais rápido, prometo para vocês. É 8h30. Até 8h30 nós vamos. Então, a Câmara tem poder de julgar os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito. Antigamente, doutor Reis, até o Guiaroni, eu não sei se o doutor Guiaroni trabalhava lá nessa época. Eu entrei no lugar do Guiaroni. Entrou no lugar do Guiaroni. O Guiaroni acho que já estava nesse processo. E tinha uma dúvida muito grande, que tem um decreto-lei. Decreto-lei lá do tempo da ditadura, de 67. Pela situação, os fatos sobrepõem ao direito, muitas vezes. Não existe mais decreto-lei, tá? Mas como já estava no ordenamento jurídico, o Supremo julgou de forma geral. Seria uma inconstitucionalidade formal, tá? Hoje não existe decreto-lei. Decreto-lei, o presidente que fazia e virava lei. É quase a medida provisória hoje, mas a medida provisória é muito mais abrandada. O Supremo julgou que esse vício de forma não era relevante. Até porque, por exemplo, tinha lei de leasing, lá, que era decreto-lei, também tem uma lei famosa de leasing. Todo mundo que comprou casa, carro, vai porque não foi votado o processo, a lei vale. Os decretos, leis passaram a valer formalmente, desde que não contrariasse a Constituição, materialmente, tá? Se ele contrariasse a Constituição havia revogado esses decretos. Mas esse erro de forma aí foi passado por cima. E discutia-se muito, porque é matéria de autonomia do município. Normalmente as infrações, elas estão no decreto-lei e estão na lei orgânica também. O Guiaroni estava na dúvida. E agora? Vou seguir decreto ou vou seguir a lei orgânica? E parece que tinha uma divergência. Ele chegou até a comentar comigo. Mas o Supremo classificou. Nossa, foi meu óculos. Estou enxergando meio quadro. Súmula vinculante 45. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento são de competência privativa da União. Então, materialmente, a lei orgânica já não vale muito mais nesse aspecto aí de cassação. Segue o decreto. Decreto-lei, o artigo 1º dele, ele prevê crimes de prefeito que são julgados pelo judiciário, apropriar de renda, e prevê crime. Não impede que o mesmo crime, doutor Nilo, que está julgado, estava sendo julgado por um crime na justiça, trouxeram esse processo de crime da justiça para a infração política, caracterizado as duas coisas. Foi cassado na Câmara. Prefeito pode ser cassado. São infrações políticas, prefeitos municipais, sujeitos de julgamento da Câmara de Vereadores. Impedir o funcionamento da Câmara, impedir o exame de livros, folhas de pagamento, desatender sem justo motivo as convocações ou os pedidos de informação da Câmara, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e os atos sujeitos a essa formalidade. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo, em forma regular, proposta orçamentária. Descumprir o orçamento aprovado. Praticar contra espécie de disposição à sua competência, omitir-se. Praticar contra expressa disposição. Praticar ato ilegal, então. Ato de sua competência. Omitir-se na sua casa. Omitir ou negligenciar em defesa de bens, rendas públicas. Ausentar-se do município do prazo superior. E aqui a chave final, tudo característico aqui, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Todas as outras acabam sendo falta de decoro. O prefeito roubou lá a prefeitura, além de ser crime lá da ilegalidade, é do decoro. E o decoro é mais fácil de provar, né? Xingou
xingou, já basta. Lá e os vereadores, a mesma coisa. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador. Só são 3 situações. O computador puxou. Utilizar este mandato para a prática de ato de corrupção, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro. Uma vereadora de uma longínqua cidade do sul de Minas, depois, uma vereadora meio chata pra caramba, uma mala sem alça, e ela chegava para mim, por exemplo, e falava, e com certeza ela falava isso para os vereadores também. Eu sou a única que tem condição de entender as coisas aqui na Câmara. Eu acho que os vereadores foram ficando com uma raiva. Né? Era igual chegar e falar, eu sou o único advogado aqui da cidade que tem condições de advogar. Os dois aqui já vão... Se eu falar que eu sou o melhor advogado da cidade, já é pedante. Agora, se eu falar que eu sou o único, os outros não têm condição de advogar. Então, acho que a Câmara foi ficando com uma raiva dela. Monta-se as comissões no início da legislatura. Ela era presidente da Comissão de Justiça. Passados 2 anos, ela disparava a falar. Teve lá uma conferência de assistência social, teve que acabar a conferência de assistência social, porque ela só queria falar de doação de material e ela polemizou. O secretário de assistência social acabou, para vocês verem o nível da mulher. E ela chegou no fim de uma reunião, mentira, passados 2 anos, a Câmara deliberou sobre a composição da Comissão de Justiça e ela ficou de fora, ficou de suplente. Venceu, Ficou de suplente. Ela ganhou na Justiça. E aí, num dia lá, logo depois que ela foi excluída da comissão, ela virou presidente da Câmara e ele estava gravando, depois da reunião. Juninho, vocês tiraram eu da comissão, naquele negócio que ela é a única capacitada, vocês tiraram e botaram o Luiz. O Luiz não sabe nem ler. Como é que ele vai aparecer nas leis do município? O Luiz não sabe nem ler. É mais ou menos verdade, tá? E aí, o Luiz entrou com a cassação dela. Entrou com a cassação. Quebra de decoro. Pode compatível com a dignidade, falar que o outro não sabe nem escrever, até porque para você ser candidato, você tem que saber. Mais ou menos, pelo menos, copiar. Ele votou, tinha lá a oposição, tinha lá a situação, 9-0. Recebeu o próximo 8-0. Não, chamou o suplente dela para votar. Obviamente que o suplente ia votar favorável, porque você sai, o outro vai votar para ele entrar, mano. 9-0. Ela entrou com mandado de segurança. Ela saiu. Votou, saiu. Ficou uns 3 meses fora. Por causa desse negócio aí que o Luiz não sabe escrever. Ficou uns 3 meses fora, entrou com mandado de segurança. O juiz não pode julgar o mérito, tá? Se foi quebra de decoro ou não foi quebra de decoro, é competência somente da Câmara julgar isso. Mas o juiz falou, tem uma ilegalidade. Aí o promotor entrou pro meio, também tomou as dores dela, que tem que ter... Falou umas besteiras. Ela fez um novo mandado de segurança interno. Defendendo que a Câmara está de perseguição, não sei o que tem que ter escalonamento, porque ela poderia sofrer uma censura, uma cassação é demais. O juiz julgou. Nulo o processo, gravação ilícita. Não. Gravação ilícita. Então, porque o presidente gravou a conversa dele com ela e passou para um terceiro. Ilegal. Processo todo ilegal. Baseado em prova ilícita. Tá lá. Ganhou a eleição de novo. Voltou para a Câmara, estava impugnada, porque quem vai cassado fica 8 anos inelegível. Estava impugnado e o juiz eleitoral, o mesmo juiz que deu a liminar para ela, deu a segurança mesmo, tinha negado a liminar. Depois que o promotor entrou ajudando, ele concedeu a segurança e já mandou lá para o processo eleitoral, porque é o mesmo juiz e já deferiu a candidatura. A impugnação que estava rodando perdeu o objeto. Tá lá. Tá lá. Vamos lá, gente. Então, o decreto 201 prevê os casos aí de cassação do mandato pela Câmara.
Eu trouxe alguns mandados de segurança, esse eu não trouxe nem que eu trabalhei, não. Eu peguei lá mais atual, lá tudo 2025, ó. Normalmente prefeito, tá? Se quebrou o decoro ou não, é problema da Câmara. Mas se cometeu uma ilegalidade no processo, o processo é limpo. A Justiça tem poder de cancelar o processo. Tá? Ó, processo de cassação do mandato de prefeito pela ordem. Caso em que se discute nulidade do processo de cassação do impetrante, enquanto o prefeito municipal de São Gonçalo, decorrente de prática de infração política. Processo de cassação pela Câmara dos Vereadores por infrações, decreto-lei, incumbido ao Poder Judiciário apenas o pronunciamento sobre a regularidade do processo, zelando pela observância dos princípios devido ao processo legal, da ampla defesa, do contraditório, sendo defeso o ingresso no mérito administrativo. Então, a Justiça não analisa o mérito, que é da Câmara, mas a forma como foi feito esse processo, que o Antônio Reis falou, viram lá que ia caçar, já vota hoje. E aí não deu a defesa direito, tem prazo para defesa. No caso dos autos, não restando verificadas alegações de nulidade, o processo administrativo culminou a cassação de mandato do impetrante, resta afastado o direito líquido e certo. Então, não teve vício, está valendo o julgamento. Perdeu. Vamos ver só os dois, ó. Direito Constitucional Administrativo, tudo 2025, ó. Deliberações, comissão processante, ilegalidades e irregularidades não demonstradas, direito certo ou ausente, segurança denegada. Então, para você questionar na justiça, você tem que falar, ó, prova ilícita. Não posso gravar o Vinícius e passar para o Dr. Regis a gravação dele, porque ele não está sabendo. Por isso que a gravadora, a operadora, sempre faz o telefone para a gente, ó, para sua segurança, que não é para sua, é para deles, essa conversa está sendo gravada. Aí passou a valer, tá? Depois que você está sendo gravado, você sabe que você está sendo gravado, aí você não pode xingar mais o operador. Senão você cai em injúria. Isso aqui é repetição. E, por fim, gente, a função fiscalizadora da Câmara. A Câmara pode fiscalizar o prefeito. Tem várias formas de fiscalizar. Você é vereador, está aqui em Itajubá. E aí, lá no seu bairro, o prefeito faz uma ponte. E você fala, pelo amor de Deus, construiu a ponte no outro bairro, custou 1 milhão. Aqui no meu bairro custou 6 milhões. Quero ver esse processo licitatório e como que foi. Então, você faz um requerimento, aprova no plenário da Câmara e ele te manda. O prefeito é obrigado, sob pena de cassação, inclusive está no decreto, não atender os requerimentos da Câmara. O prefeito tem que te mandar todo o processo de licitação. Aí, você, vereadora, você fala, realmente tem irregularidade aqui, nós vamos ter que ouvir a comissão de licitação, nós vamos ter que ouvir esse empresário aí. Você monta uma CPI. É o único direito no parlamento brasileiro, é o direito de minoria. 1/3 da Câmara, aqui são 11, 4 vereadores, consegue abrir uma CPI. O vereador aqui fez o requerimento, viu que ali tem coisa, pode ser, pode não ser, vamos ouvir essa comissão, como é que foram esses atos aqui. Monta uma CPI, ou uma comissão especial de inquérito. Nós fizemos até lá em Venceslau esses dias, ó, dos requerimentos, tá? O princípio da publicidade, o prefeito tem que passar para a Câmara as informações, e normalmente nas leis orgânicas tem lá, requerimento de informações e documentos, prazo, normalmente também de 15 dias. O prefeito de Venceslau não respondia para a Câmara, ou respondia de forma totalmente evasiva. Eles pediam lá o nome dos produtores que foram beneficiados. Eles falavam, Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem, mas a Câmara tem direito, tá? O prefeito que mande lá com sigilo, então você não pode passar para frente, mas o vereador tem direito de ver. Entrando no mandado de segurança, aqui, ó. Requisição de informações ao prefeito, fiscalização, possibilidade, ordem conhecida, sentença confirmada. É direito líquido e certo da Câmara requerer do chefe de executivo informações e documentos da fiscalização. Então, se ele não te entregar o processo da ponte lá do seu bairro, a Câmara pode entrar com mandado de segurança. Você não, a Câmara.
Pode entrar como cidadã até. Porque é da lei de acesso à informação. Seria se, por exemplo, vamos colocar lá, você conhece a Yuma? Isso. A Yuma geralmente tem bastante requisição em questão de lâmpadas, né? Que eles colocam lá, e também sobre o asfalto. Então, se uma comunidade se juntar para poder fazer, vamos colocar, por exemplo, ir até a ação, fazer uma ação, né, contra a Secretaria Municipal. Não pode. Não pode. Isso aí é indicação, tá? O vereador pode indicar. E hoje tem a emenda impositiva. Os vereadores podem indicar 1,2% do orçamento do prefeito. E aí ele é obrigado a fazer. Então, se os vereadores invocarem de botar lá o seu asfalto, lá na emenda impositiva, o prefeito é obrigado a fazer. Mas só esse pedacinho aí de 1,5%, de 1,2% e mais um pouco de emenda de bancada. Vai até 2%. Que não é pouco, não, porque o orçamento do município ele é meio vinculado já. Você vê, 50% é para os funcionários, e mais não sei quem. Então, o que sobra lá é 10% para o prefeito saber o que ele vai fazer. 2% já foi para a Câmara. Há 3 meses atrás, fui defender o prefeito Cristina. A Câmara falou, não cumpriu as emendas. Vamos rejeitar as contas. O Tribunal deu parecer favorável, o Ministério Público deu parecer favorável, a auditoria da Câmara deu parecer favorável. 2 bonitos os vereadores falaram, não cumpriu as emendas. Não cumpriu as emendas impositivas, não cumpriu o orçamento, rejeitadas as contas, mas perderam. Foi 5-4 a votação. Política é essa aí. Se o prefeito saiu. Então, obrigado. Comissões parlamentares de inquérito. Tá? As comissões, isso aqui é normalmente repetido. A Constituição da República, mas normalmente é repetido nas leis orgânicas. Comissão parlamentar terá poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos regimentos. Serão criados pela Câmara dos Deputados, em conjunto, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Direito de minoria, tá? 3, 4 vereadores aqui em Itajubá podem montar uma CPI. Uma questão que confunde muito os vereadores, confunde os advogados, confunde todo mundo. Processo de cassação de mandato. Função julgadora, comissão processante. Cria-se uma comissão processante para julgar os agentes políticos, vereadores e prefeitos. É uma comissão na função julgadora. Essa comissão de inquérito aqui é... Opa! Nossa, eu cancelei o negócio. Pelo amor de Deus. Deu tilt, cuidado. Entendi. Massa mesmo. Vai lá. Aí. Função fiscalizadora. Então, a comissão julgadora, ela faz lá na função de julgamento da Câmara. O fim disso é cassar o prefeito ou absolver, tá? Ou não cassar. Vai por voto. 2/3 também. A comissão parlamentar de inquérito é direito de minoria. Ela só investiga, tá? Ela não caça ninguém. CPI não caça ninguém. Essa CPI pode servir de base para uma denúncia e criar a comissão processante. É muito diferente, então, CPI. Às vezes na Câmara chama Comissão Especial de Inquérito. O fim disso, ou abre, digamos que na sua ponte lá, você ouve, aí montou o requerimento, você ainda ficou na dúvida. E tem rolo ou não tem? Aí você monta a CPI. E aí investiga. E aí a comissão pode confessar, você foi feito errado, né? Tinha uma proposta melhor aqui de 1.500.000, o prefeito fechou por 3. Acabou. Chegou a essa conclusão, acabou. A CPI ela manda o relatório para o Ministério Público ou arquiva. Essa CPI pode servir de base para uma denúncia de cassação de mandato. Certo? Mas ela não faz nada. Essa CPI, o fim dela é só investigar. É isso, Jorge. Muito obrigado. Se tiver pergunta, obrigado.
Pois não. Boa noite. Boa noite. Trago um abraço para o senhor, do meu colega, professor Lauro Machado Pereira, e da aula de língua estrangeira. Bebeto. Ele é de Maria da Fé. Bebeto. Carlos. Carlos, Isso. obrigado. Tá dado. Um abraço. Eu trabalhei com ele lá em Maria da Fé no mandato passado. Isso. Aí ele viu, eu mostrei no celular para ele, falou, hoje à noite, no mais reunião da escola, você não compromisso com o professor. Aí eu mostrei, Pergunta é, Pois, o senhor comentou aí, né, a respeito do orçamento, né, da prefeitura. sim. E a colega Lia também comentou sobre o assaltamento em alguma coisa. Estamos, assim, 8 anos pedindo para a Câmara, protocolando, fazendo todo o seu percurso, né, das indicações, protocolos para o prefeito, agora vamos no CIE, para a gente conseguir um asfalto, né, necessidade pura mesmo. Aí, até 2%, ele vai falar que não vai atingir o valor que nós precisamos de 1,6 metro de asfalto quente, porque nunca tem dinheiro. Aí o senhor disse que é uma verba que vem para isso, né? Essa é uma das indicações dos vereadores. Essa é positiva. Esse 2% limpar. Sim. Olha aqui, bem feito, definitivo. Tá? Então, Você pode estudar, você pode fazer a vacinação, tem que fazer uma pressão política, eu não sabia no seu. Obrigar não tem como. então, porque a Câmara, ela fez, aliás, nada para prefeito. Então, aqui não. Porque aqui, porque assim, ela doutorado fez todos os animais, desde 2017. A escala agora não ficou tratado. Então, provavelmente Todo historiador faz indicação. sim, então, às vezes, eles têm medo depois de perder uma outra necessidade. Né? Então, mas eu vou dizer uma coisa boa, Fábio. Eu via nos projetos de iniciativa popular, mas na época, então, não fizeram de mim, mas eu cumpri o protocolo. É 5% do eleitorado estadual. Se hoje eu disse 5% são 2.860 votos, como que há anos atrás do projeto eu tive que colher mais 4.000 assinaturas? Então eu não entendia nada. Então agora eu estou começando a entender que o projeto. Tem que pegar lá no Mas aí agora veio um representante que aí eu peguei. Né? Aí, aquele projeto do banheiro público aqui de Itajubá é um projeto. Eu fiz iniciativa popular, 4.346 assinaturas. Entrei tudo quanto é barco, terra, assinou. Demorou, gavetou. Mas depois agora eu vou ver o asfalto desse jeito. Mas, enfim, gente, em relação à pergunta dela, é pressão política. Pressão política, porque prefeito que define as Toda semana, existe, já é descansado, filme fora, liberação do dinheiro, da verba, tem esse negócio do limite, né? Da porcentagem. dos vereadores, você fala? Da prefeitura, no geral. A gente escuta no mandato inteiro, tá sem verba, sem verba. Chega no final do mandato, começa aquela distribuição de dinheiro, rua asfaltada, e os vereadores têm que votar, não tem? Como tá isso aí? Aí, às vezes, o problema do Brasil, eles querem fazer orçamento, tem pouco município fazer orçamento, apresentar um ano antes, só que entra o ano, e aí o prefeito faz, beleza, faz o orçamento, ele joga 1.000 lá para a ponte, 1.000 para a estrada, 1.000 para o hospital, 1.000 para... Só um minuto, tá? 1.000 para tudo, e aí sai um projeto lá e suplementa o orçamento, porque ele pede tudo e só chega no ano eleitoral. Como é que você vai fazer orçamento se você não sabe o dinheiro que vem? A União não tem planejamento, o Estado não tem planejamento, e aí os vereadores vêm falar, o prefeito tem que ter planejamento. Só que ele não sabe o que ele vai ganhar no ano eleitoral. Fica assim, fica 2 anos, não tem dinheiro, não dá. Aí chega em maio ali do ano eleitoral, aparece o dinheiro. E aí você não tem orçamento. Como é que você ia prever isso? Eles têm que fazer manobra. Por isso que eles põem 1.000 para todo lugar, porque existindo a rubrica, você suplementa. Aí veio lá 1 milhão do deputado,
você suplementa esse aí que veio. Certo? E tem esses 2% aí que o vereador pode fazer, emenda impositiva, é obrigado a cumprir. Você vê que o orçamento dos Estados Unidos é 100% impositivo. Congresso que vota. Aqui no Brasil ele é autorizativo. Ele autoriza o prefeito a gastar o que está lá no orçamento, mas não obriga. Sim. E aí a emenda impositiva começou a obrigar ele. Certo? Pois não, João. Boa noite. Boa noite. Eu estava conversando até com colegas que faz a aula e nós adquirimos um terreno, um loteamento no município vizinho aqui. E estava em pauta na nossa conversa que o loteamento era privado no município e estava rolando cobranças de impostos sem o término do loteamento. É possível o município cobrar essa taxa de impostos antes do entregue da iluminação, é possível? Olha que você tem um terreno lá, normal, 10 mil metros. Esse cria 1.000 metros. Você criou lá, aprovou o loteamento e vai para a publicação. Aprovou, ele já está em É do loteador que paga, até ele vender. até ele vender. A hora que ele vende, você já está. Então, no caso da venda, é a conclusão da transferência no cartório, certo? Antes, não. Não, mas o loteador já aprovou o loteamento e a prefeitura já está com o conteúdo. Ah, então, é só isso. Vamos, gente, quem mais? Eu tenho. Nós temos esse quadro, um quadro chamado Carreira de Sucesso, e a gente tenta trazer para os nossos alunos um vislumbre das possibilidades, né, que o bacharelado em Direito traz. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco da sua carreira. O senhor falou, trouxe muito, mas você tem muita vivência, né, nesse âmbito, seja de Câmara Municipal, da própria Procuradoria Jurídica. Como é que eu faço para ser um procurador jurídico? Como é que os nossos alunos podem ser os próximos procuradores jurídicos? Eles têm que ser nomeados pelo prefeito, tá, gente? Olha aqui, minha experiência de Câmara de 20 anos atrás, fiz muita assessoria de Câmara, por contrato até. Você faz lá uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade de licitação e assessora a Câmara. O procurador é um cargo político, tá? Procurador do município. E só o prefeito nomeia, tá? Só o prefeito nomeia. É claro que você tem que ter uma experiência na área aí. Você pega Itajubá, você viu? Tem um advogado que entrou na Procuradoria de Itajubá, bom advogado, não tinha experiência nenhuma de direito público, ficou louco. Só isso que aconteceu. Oi? É um cargo de confiança. É um cargo de agente político, procurador, como se fosse um secretário municipal. Certo? Aí tem que ter o contato. Não adianta. Então, se o prefeito não nomear, não tem. Porque normalmente a prefeitura ela tem os cargos concursados lá de advogados, tá? Mas o chefe é nomeado. Então, você pode entrar por concurso e pode entrar por nomeação. Basicamente é isso. Certo? Cargos por indicação, o Ministério Público tem pegado bastante no pé, né? Bom, Principalmente, eu vou falar de Itajubá, na época que eu estava lá, foi o doutor Maurício até, me chamou para poder ir lá, porque ele queria saber a questão das pessoas que estavam lá e o porquê estavam lá. porque tem uma regra na Constituição, mas ali é a liberação da mesa. Sim. Então, né? Se eu quiser botar o Vinícius é advogado, gente. É ele. Como é que é mesmo que está na Constituição? Assessoramento, técnico, os cargos em comissões, eles têm que ser chefia e assessoramento. Como é que é? Chefia, direção e assessoramento. Eu não posso contratar simplesmente 5 advogados de confiança, tá? Normalmente eu crio 4 advogados efetivos por concurso e o chefe é permitido colocar. O chefe, o secretário, é quem dá direção para o governo, para dar as diretrizes do prefeito na secretaria. Nessas áreas. Por isso que o promotor pega no pé. Ele fala, isso aqui não é
chefia. É chefe, nós fomos. Venceslau foi o mesmo promotor, baseado em falou, chefe de contabilidade, isso aí não é. Isso aí não é ser chefe da senhora mesmo. Eu ficava perguntando para a contadora, a senhora é chefe da senhora mesma? Então, não é. Apesar que eu acho que um contador, chefe do serviço de contabilidade, até poderia, mas ele falou, vou mandar a recomendação, mas não mandou também. Para a Câmara cancelar esse cargo aí. Tanto que o Itaipó fez o concurso para a Câmara Municipal, né? Hoje os 2 assessores ainda não, mas estão porque já houve o concurso. Sim. Então não vai ser mais por nomeação. Só estão enrolando. Estão enrolando. Estão enrolando. Quando o promotor falar, ó, vou entrar com ação. Eles não sabe, porque olha aqui, gente. Advogado concursado é uma tristeza, porque não tem vinculação política nenhuma. Dá parecer lá na prefeitura de Itajubá. Se mandasse parecer, eles não põem a mão. O servidor efetivo não põe a mão, não. Não homologa esse processo. Só tem um errinho aqui, é o mínimo. Não homologa, repete tudo. Agora o procurador já vai lá e fala. Não, dá para corrigir, sim. Passar por cima, isso aqui está precisando de medicamento e um errinho ali. Então, o prefeito gosta mais de ganhar confiança. Até porque ele pode demitir, né? Ó, jeito esse negócio aí que sua batata está assando. Concursado, não. Concursado falou. Vou dar um depoimento na academia, né? Quando eu fui chamado para poder ser assessor, a primeira reunião que teve com todos os que estavam ali de confiança, né? Que haviam sido chamados para o cargo. A primeira fala foi só assim, ó, gente, trazer o presidente da Câmara, né? Em reunião com a gente, falou assim, ó, trazer eu trouxe. Se manter aqui é com vocês. Qualquer briga que vocês fizerem aqui, bater de frente com o vereador, eu não vou segurar a batata de ninguém. Vocês vão embora, tem outro. Então, assim. Isso que o prefeito gosta, o presidente gosta. Ele te manda embora. Agora o efetivo faz que faz. Tinha um advogado, quando eu trabalhava na prefeitura aqui, você mandava um processo administrativo de servidor para ele sacaneava, né? Ou ele mandava embora, pegava no pé, minha mãe não equipava. Eu devolvia para o prefeito, salvo milhões de juízes, isso aqui não configura a infração internacional. Se não tivesse matado, roubado R$1.000 lá, ó, não pegava o processo, era efetivo. Infelizmente, tem essa coisa. É bom ser efetivo, dá oportunidade para todo mundo, mas depois que entra lá e ganha estabilidade, você não põe a mão. É o que eu acho que vai prejudicar muito o processo legislativo, né? Porque a gente tinha as nossas metas. Então, assim, Gustavo, que é o dono da Câmara Municipal há muitos anos, né? Que é o diretor ali legislativo ali, ele distribuía os processos para a gente poder dar os pareceres. E cobrava a gente. Ó, nós temos que entregar. E, no máximo, uma semana tem que ter o parecer de todos os projetos que ele passava para a gente. Mas, assim, eu fico imaginando um concursado. Como é que ele vai fazer um negócio desse com ele? Você tem uma semana. E daí? Eu não vou dar o parecer. Simples assim. Estou estudando. Estudando. Infelizmente, a Coba é igual a empresa, gente. Empresa você pode mandar embora, já é difícil. Vocês imaginam a prefeitura que não pode mandar embora. Numa cidade que eu trabalhei, assistente social concursada, a gente tinha uma lei lá, porque o SUS é para todos, tá? Vinícius, milionário, vai lá pegar no Tipirona, direito dele. A prefeitura criou lá, não é muito certo, não, mas pelo bom senso, ela criou que a cesta básica de medicamentos, medicamentos gerais que o município fornece, beleza, é para todo mundo. Medicamentos excepcionais, que não estão na lista geral, muitos municípios têm isso, hein? Não estão, vão ser dados para quem é hipossuficiente. E qualquer um pode ser hipossuficiente. Você ganha bem, mas vai ter que tomar uma quimioterapia lá que custa 100 mil. Não pode comprar. Então, ele é hipossuficiente com esse medicamento. E aí mandava para essa assistente social concursada. Ela dava para todo mundo.
Ela dá parecer para todo mundo. É SUS, isso aqui é SUS, todo mundo tem direito. Ela só tinha um parecer lá e era lei municipal. Ela tinha que cumprir a lei municipal. Ela está pedindo parecer de assistência social. Você é suficiente para pagar 10 mil? Não. Não vinha. Ela não dava. Ela só falava, opino favoravelmente a concessão. Não falava por quê. Mas não é só isso, igual. E acontece recentemente isso. Aqui em Itajubá, principalmente. Aconteceu isso, foi, acho que uns 2 meses atrás. Meu pai teve câncer e aí eles mandaram a gente para assistente social para ver se. É querer funcionário público. E aí mandaram ele para assistente social para ver se ele era adequado para poder receber o tratamento de câncer. E recebeu? Recebeu. Foi uma puta briga. Mas recebeu. Infelizmente, não tem para todo mundo. É lei do SUS, é princípio da universalidade. Todo mundo tem direito. Agora vai fazer o quê? Não tem para todo mundo. Eu vou dar para quem pode comprar ou para quem não pode? É óbvio, vai dar para quem não pode. Agora. Aí a funcionária fala, SUS é para todo mundo. Opino favoravelmente. E vai mandar embora? Como? Vai mandar embora? Como? Então fica essa briga. Chamou, o prefeito falou, o prefeito fez um acordo com ele. Eu cheguei para esse funcionário e falei, como procurador do município. Tá bom, se você não fizer, nós vamos fazer uma portaria obrigando você a fazer. E se persistir em fazer os laudos, vai para o processo. Aí o prefeito se autorizou, fez um acordo, então você faz até o fim do ano, só o ano que vem eu vou contratar um assistente para saúde. E foi feito. Só para outro, só para saúde. Eu ia comentar também, doutor, por exemplo, tem uma lei federal, eu acho que até já comentei com alguns alunos, eles já ouviram isso, que é o REURB, que é a regularização, né, de imóveis, quem adquire imóvel no famoso contratinho de compra e venda, depois não dá para fazer uso campeão daquele imóvel e fica aquela pendência. O município não tem arrecadação, tem um problema de infraestrutura e o caos, né? Itajubá, a gente chegou a levar como uma parceria público-privada, então a gente ia fazer a parte legislativa, os estudos que precisam de engenharia, tudo. Por que não anda? Porque é de graça. Esse é um outro ponto para nós discutir, que é a ponta. Mas não sai da prefeitura. Por quê? Para a REURB poder funcionar ali dentro do executivo, tem que criar uma comissão. E essa comissão ela é formada por 2 que são de carreira. Não monta comissão nunca. Infelizmente, Não tem o jeito. ser humano é esse, ele é acomodado. Eu tenho estabilidade, por que eu vou arriscar de aparecer aqui? Vou arriscar fazer REURB para ser processado depois, para dar terreno para os outros? Não põe a mão. O prefeito, infelizmente, gosta de comissionar que ele pode mandar embora. Ele pressiona. Faz parecer 10 dias aí. Agora o outro tem regra para o jurídico fazer um parecer em 10 dias, não tem essa regra. Se o outro falar, estou com 20 parecer aqui para dar, tem que, infelizmente. Eu acho que o senhor já deve ter tido disso também. Não, lá em Cristiano, o cartório não aceitou. Não Não faz, aceitou? enrola, ele não faz. Aqui também tem dó. Cartório aqui também tem dó. Não faz também. Não sei, é de graça. Se você aprovar loteamento, você paga uma grana. Esse REURB é um loteamento às avessas aí. Se você tem um terreno grande, você é obrigado a fazer o loteamento, fazer a infraestrutura, e aí você registra. Daquele terreno tem 30 lotes. Aí você passa a poder vender. O REURB é o contrário. Você já vendeu, já tem um bairro ali. Vamos regularizar agora. E o cartório, apesar de ele não fazer, é vantagem para ele. Porque aqueles 300 lotes que não existem no papel vão ser vendidos, vão ser trocados, vai ser averbada a construção. Sim. Entra o dinheiro, mas é uma cabeça que É difícil. quer ganhar hoje. É igual a gente falar, né? Por exemplo, Itajubá não tem uso campeão de cartório. Porque não faz. Né? Não faz no cartão. Hã? Não faz no cartório. A lei permite. Não, então, O faz no CPC desde cartório. 2015 permite. Se você for em Piranguinho, Faz. se você tiver um imóvel em Piranguinho, você faz. No cartório. É só. E aí, tá. Brasópolis registra, Itajubá não registra.
Mas cria tanta dificuldade. Você desiste, vai. Não, e o que não passa? Eu lembro quando a Yara era. Eu falei isso para a Yara queria comprar briga de tudo quanto é jeito. A Yara virou e falou assim: não, o que não passa, doutor? Eu falei: ele não aceita a minuta. Ele impõe impedimentos ali para a minuta. Pode mandar lá no meu cartório que eu vou fazer a minuta. Quero ver ele bater de frente. Foi feita toda a questão da Yara e a gente não fez. Mas não tem. É o ser humano, gente. O ser humano, isso faz. O ser humano acomodou, é do cartório, ele faz o que é certinho, direitinho, que ele tem certeza, ganha, e o que é meio complicado, é novo, começou agora, jurídico é um problema, e cai na mão do advogado. Você acha que o prefeito xinga o cartório? Ele xinga o advogado, não conseguiu fazer. Exatamente. Infelizmente, isso. Obrigado, doutor Almir. Mais alguém? Gente, Tem alguma obrigado. ponderação? Não? Ó, vamos ao sorteio, então. Eu pedi para a Laís trazer 3 obras aqui, 3 livros, antes da gente encerrar. Doutor Almir, nós vamos precisar de 3 números de 1 a 28. De 1 a 28. É. 3, 21, 28. Ó, número 3. Aloysio Paulo Silva. Muito bem, Luiz. Pode vir. Dá uma função. O palestrante vai dar aqui para você. Pode vir. Faz uma foto, por favor. Combinado, né? Olha, combinado na hora do Sérgio. Obrigado. Isso aqui, ó. Vamos nisso. Mariana Calado e Pantaleão. Essa aqui. Pode aparecer. E Letícia Aparecida Lima. Aqui. Eu? Bom, é isso. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês pelo comparecimento. Até semana que vem. Bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Pode ir.